Bom, e agora a gente vai saber a previsão do tempo com o nosso querido professor Uerton Costa. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a toda a família picoense, bom dia a toda a equipe da TV Centro-Sul. É sempre um prazer estar com vocês falando de temas relevantes sobre o clima na microrregião. Exatamente, professor, o calor aqui, o BR Obró, está sem trégua aqui para a gente, viu? Ontem eu não sei quanto estava a temperatura, mas a sensação térmica era que passava de 40 graus, eu não sei. Você tem razão, viu? Na verdade, nós tivemos aí um incremento do calor, né? Ele deu uma pequena trégua e aí voltou com tudo em todo o estado do Piauí. Porém, as chuvas começaram seu lento retorno, as chuvas pré-estacionais, aquelas chuvas pingadas, né, localizadas. A gente já teve notícia de chuvas na faixa norte do estado do Piauí, entre a cidade de Piripiri e a cidade de União, algumas ocorrências. Isso já é um bom indicador, significando que o corredor de umidade está voltando. Então, esse corredor de umidade, ele vai tender a descer no mapa, ou seja, ele avançar ali pelo Médio Parnaíba, pela microrregião valenciana e pela microrregião de Picos, já a partir dessa semana. É uma tendência que já estava prevista, né, anteriormente, da gente ter um processo de intensificação dessa umidade sobre o estado do Piauí na segunda quinzena, principalmente depois de uma semana de alertas, né, Edilene? Essa semana agora que passou, nós tivemos uma sucessão de alertas de baixa umidade dentro da faixa sertaneja, pegando Picos, os municípios da microrregião e quase todo o sul do Piauí. Então, nós tivemos condições extremamente desagradáveis para a família picoense e adjacência, ou seja, dessa condição de quentura, de calor, mas também da condição de baixa umidade, que é muito agressiva para a nossa saúde. Mas esse quadro ele começa a se modificar lentamente. É bom lembrar, estamos no BR-Obró até meados de novembro. Então, essas condições devem sofrer uma transformação no céu. A ideia é que a gente tenha uma quantidade maior de nuvens, que não diminui no primeiro momento o calor, porque produz a chamada sensação de abafamento, tempo abafado, mas essa condição para nós ela é muito favorável para a chuva. Então, deve começar, como dizia o homem do campo, cair os primeiros carocinhos d'água, né? E a gente está nessa expectativa muito grande para, após o dia 15, começarmos a ver uma mudança muito positiva na nossa região. E a expectativa é que quando começar a cair esses primeiros carocinhos d'água, como diz você, a gente possa amenizar também esse calor, ou não? Como é que é? Muito bem, né? Ou seja, a princípio, as chuvas que caem no BR-Obró são chuvas muito pontuais, né? Então, ameniza no primeiro momento, mas não consegue resolver no todo o conjunto. A previsão que nós temos, inclusive a gente começou a falar dessa previsão em programas anteriores, que é a chamada previsão trimestral, é que ele começa a sofrer uma amenização bem radical mesmo a partir de novembro. Novembro já está categorizado pelos principais especialistas no assunto como um mês com boas chuvas. E eu creio que a partir dali nós vamos ter um encerramento precoce do BR-Obró. Então a gente tem uma perspectiva de finalização antecipada dessa condição de calor extremo, né? Que nós estamos vivendo, Edilene, é uma fase de calor extremo, não é o calor convencional do BR-Obró. Ou seja, quando a gente observa um mapa, ali o mapa das 15 horas, que é um momento assim crucial do Piauí, a gente observa todas as temperaturas ali beirando os 40 ou superando os 40 graus. Então, essas condições realmente estão extremadas para o período. Então, a gente espera que, com essas chuvas, as chuvas de novembro, essas primeiras vão começar a molhar um pouco a terra, amenizar de forma muito episódica, muito momentânea, mas as de novembro provavelmente devem impactar bastante, segundo os meteorologistas mais notáveis do nosso país.
Professor, aqui em Picos, especificamente, o senhor vê como é que está a questão climática aqui, a temperatura, por exemplo, não é nem o clima, a temperatura em Picos, porque ontem a impressão que eu tinha era que estava passando dos 40. Como é que você vê aí? Quanto é que estava realmente, né, medindo, né, nos termômetros essa temperatura? Temperatura oscilando, né, entre 35 e 38 graus na microrregião. Agora é importante, veja bem, temperatura de termômetro é uma coisa, índice de calor ou sensação térmica é outra. A gente tem que lembrar que Picos é uma cidade muito diferente do que era 30 anos atrás. Ou seja, o que é que nós temos em Picos hoje? Uma cidade com franco crescimento horizontal. Picos se espraiou muito, né? Tem muito concreto, muito asfalto. A boa parte das principais ruas estão asfaltadas no município de Picos. A gente teve uma redução da cobertura vegetal do entorno de Picos, e isso ajuda a criar uma condição microclimática em Picos. Ou seja, os dias em Picos, o período diurno, é um período de alta concentração de calor. Então, isso ajuda a causar a sensação desagradável de calor, principalmente nas áreas centrais de Picos. E principalmente por isso, como você falou, nas áreas centrais, né? E ainda tem os morros que cercam, e com essa redução da vegetação também, né? A gente tem essa sensação térmica de que realmente passou dos 40. Ontem realmente foi muito quente. Aliás, ontem não, os últimos dias tem sido muito quente. Mas, graças a Deus, você tem aí, né, boas notícias e esperanças com a questão da chegada das chuvas, né, o que é muito bom para o homem do campo e para todos nós, né, porque isso traz fartura, isso traz abundância e traz também, ameniza, né, também essa sensação, né, de calor. O que você tem mais de novidade para a gente? Não, por enquanto nós temos só esse cenário, né, ainda não há grandes novidades em relação ao cenário anterior. A gente está muito na expectativa, na esperança, né? E eu tenho também esperança de logo voltar à cidade de Pico, mas voltar no período chuvoso para ver a pujança do Guaribas, né? O Guaribas cheio de água, né? Correndo ali próximo da ponte. Ainda vou ter esperança de ver isso esse ano ainda, bons volumes, né? Se as chuvas que estão sendo prometidas, estão sendo projetadas até dezembro forem satisfatórias, como está sendo mencionado, nós vamos ter realmente uma mudança muito grande nesse cenário desse ano. Bom, graças a Deus, então, né? Vamos aguardar. Obrigada, professor, pela sua participação aqui conosco, nos informando, nos orientando, abrilhantando o nosso programa. Um forte abraço e até a próxima semana. Aliás, até quarta-feira, né? A gente pode fazer a nossa participação e ver se tem alguma alteração no cenário climático no estado do Piauí. Exatamente. Obrigada, professor. Um bom dia para você e bom trabalho. Bom dia.